Vamos começar aqui com a canção Eternos Aprendizes. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Caminho, verdade e vida. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz.
é o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. A Nova Jerusalém. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Ainda é tempo.
O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo. Eu vou seguindo pela estrada, estou a caminho da luz. Alegre cantando eu vou ao encontro de Jesus. Alegre cantando eu vou ao encontro de Jesus. Eu vivo feliz a cantar essas lindas melodias que falam de paz e amor, de esperança e alegria, que falam de paz e amor, de esperança e alegria. Eu quero plantar as sementes nos lugares por onde eu for, para que eu possa colher bons frutos e pisar no jardim em flor. Para que eu possa colher bons frutos, frutos de paz e amor. Para que eu possa colher bons frutos e pisar no jardim em flor. Para que eu possa colher bons frutos, frutos de paz e amor. A caminho da luz. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim as crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão.
Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida, parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Fechando, Virgem Maria, para abençoar todos nós nessa manhã e sempre. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.
Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Não tenhas medo. Um dia cansado de tudo, pensei desistir. Eu vivia sozinho, calado, coração magoado, sem saber onde ir. Não sabia que dentro de mim uma força existia que pudesse vencer as barreiras do meu caminho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com uma força tamanha. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem, a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com uma força tamanha. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Obrigada, Toninho. Gratidão. Agradecemos. Deus abençoe a todos. Uhum. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer ter você conosco, Toninho. Você é nosso companheiro aí, né, de jornada. Muito Carteira, obrigada mesmo. Que carteira Jesus assinada. abençoe. Isso. Que Jesus abençoe sempre o seu trabalho e que você continue aí Gratidão. com isso.
divulgando o evangelho com a sua música. Isso. Deus abençoe a todos. Bom trabalho para vocês. Então, hoje, quem vai falar para nós o amor na construção do homem de bem vai ser o Rogério, que é o vice-presidente da AME Contagem. Então, a gente vai aí tendo essa mudança para a gente ter a mente, se nós estávamos com a mente esperando um expositor, vamos ver o que a espiritualidade nos reserva, né, Rogério? Que aí vai intuir que tá, né? E aí a gente pede a Roselina para fazer a prece inicial para nós, para a gente começar o nosso estudo. E aí o Rogério dispensa apresentações, né, Rogério, que é nosso companheiro aí, é o vice-presidente da AME. E assim que a Roselina fizer a prece, você pode começar o estudo. Obrigada, Almira. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. E neste momento, Senhor, em que elevamos o nosso pensamento e o nosso coração a Ti, rogamos o Teu amparo, as Tuas bênçãos e que a Tua misericórdia estejam sempre presentes em nossa vida, todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste encontro, pelos corações que se unem, por todos aqueles que aqui estão, na busca de mais uma vez blindarmos a Ti neste encontro de amor, de fraternidade, de busca de conhecimentos e de trocas, que tanto faz parte da nossa vida e nos é necessária no ideal abraçado. Que a Tua luz possa permanecer conosco, envolvendo cada coração e cada lar aqui representado, para que possamos ser sempre o cristão que espera que sejamos em nossa caminhada e no meio ao qual nos participamos em família, em sociedade, em trabalho, em grupo fraterno. Que a sua luz permaneça sendo a luz da nossa vida, a nos inspirar, nos intuir, para que o coração cheio de amor seja a ação das nossas mãos em tudo que formos chamados a cooperar. Que a sua luz permaneça conosco e que possa envolver o nosso irmão Rogério neste momento em que trará para nós as elucidações desse estudo a falar em nossos corações. Que Jesus nos abençoe nesta manhã e que a semana possa também transcorrer com a alegria e o amor em nossas vidas e em nosso coração. Que assim seja. Obrigado, Roselina. Bom dia, pessoal. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Primeiramente, vamos envolver o nosso irmão Valdir, né? Esperamos que nada tenha acontecido, né, de grave com ele e que esteja tudo bem. Falando de o amor na construção do homem de bem, que começa aqui com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, em características da perfeição. Kardec traz para nós a passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, então Kardec comenta, né, que sermos perfeitos como Deus é impossível, né? A perfeição é apenas com Deus, né? Só Deus tem a perfeição. Nós estamos sempre a caminho, né? À procura dela,
ao longo das nossas existências, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Mesmo porque nós aqui na Terra, né, um planeta de provas e expiações, estamos ainda muito atrás, né, muito no início da caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, Kardec relaciona aqui as categorias de mundos habitados, começando com os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, que é onde nós estamos, né? Onde predomina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando as fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, moradas de espíritos depurados. Então, nós estamos ainda no segundo degrau, né? No segundo degrau da evolução. Então, a gente está muito longe ainda dessa perfeição. Mas Jesus usou esse termo, né? Porque era a forma como a gente tinha condição de compreender naquela época. Kardec coloca aqui digamos assim, uma opção para nós, né? Ele coloca os caracteres do homem de bem, que seria a perfeição relativa a qual nós podemos chegar, nós temos condição de chegar no nosso estágio evolutivo. E diz ele, né, que se nós conseguirmos chegar a essas características do homem de bem que ele cita aqui, nós já estamos no caminho. É a condição que nós temos, que nós podemos chegar no nosso estágio evolutivo. Então, a gente vai procurar fazer um link aqui entre os caracteres do homem de bem que Kardec cita com o Evangelho de Jesus, com as passagens do Evangelho de Jesus. Então, a primeira característica que ele coloca aqui. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Aí a gente lembra, né, da recomendação de Santo Agostinho, né, para que a gente, ao final do dia, né, antes de nos recolhermos, depois de fazermos a nossa prece noturna, a gente fazer aquela avaliação do nosso comportamento durante o dia, né, onde a gente acertou, onde a gente errou, de forma a nos conhecermos melhor e assim detectarmos aqueles pontos em que nós devemos melhorar. A passagem evangélica, né, relativa a esse que a gente escolheu, né, para ilustrar esse ponto, está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, muitas vezes, né, a gente fica aí na busca de conhecimento, na busca do culto exterior, né, no trabalho da assistência lá na casa espírita, auxiliando os nossos irmãos que vêm em busca do auxílio material. Mas isso não é bastante, né? Essa não é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Segundo Kardec. A gente deve estar em paz com os nossos semelhantes, estar em paz com aqueles que convivem conosco, né? Resolver nossas questões. Abrindo parênteses aqui, gente, eu esqueci de falar no início, quem quiser participar, fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade, viu? É só abrir o microfone aí e fazer a sua contribuição.
Então, muitas vezes, a gente se julga quite, né, com a justiça divina, quando a gente faz algum atendimento, alguma doação, alguma frequência a uma casa religiosa, né? Eu costumo dizer que no Brasil nós tomamos um viés muito religioso, né, na doutrina espírita. Então tem alguns irmãos que frequentam a casa espírita como frequentavam a igreja católica, né? Eu, pelo menos, quando era católico, né, eu ia à missa todos os domingos e me julgava quite com a lei de Deus, né, quite com Deus, porque eu estive na missa, né, naquele domingo. E, às vezes, a gente faz isso na casa espírita, né? A gente escolhe um dia para frequentar uma reunião, vai lá como se fosse uma obrigação, né? Vê isso como obrigação, vai lá e acha que está aqui. Mas, no convívio com as pessoas, a gente não observa os ensinos de Jesus, né? A gente se indispõe com as pessoas por mínimas coisas, não compreende o próximo. Dentro de casa, às vezes, nós somos tiranos domésticos, somos mandões, somos, às vezes, exploradores dos nossos familiares, né? No nosso ambiente de trabalho, às vezes, criamos confusão. Então, cai bem aí dentro dessa fala de Jesus, né? Antes de oferecer, né, a nossa oferta, né, colocar a nossa oferta no altar, que a gente se reconcilie com o próximo, né, com aquele que tenha, talvez, alguma coisa contra nós. Alguma coisa sobre esse item aí, gente? Bom, passamos para o próximo item. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Isso é de fundamental importância, né? Essa confiança em Deus, essa confiança na providência e na bondade de Deus. Porque nem tudo está sob nosso controle, né? No dia a dia acontecem coisas que vão contra os nossos interesses, contra a nossa vontade, coisas às vezes até graves, né? Até sérias, e a gente às vezes se revolta. Quando Kardec fala nesse item aqui, né, de ter fé em Deus, na bondade, justiça de Deus, isso aí é uma proteção para nós mesmos, né? Porque Deus, a gente tendo fé nele, tendo confiança nele, ou não, ele continua sendo Deus da mesma forma. Nós é que precisamos nos transformar por dentro, né, para que a gente leve uma vida mais plena, mais feliz, mais em paz. Certa vez eu ouvi de um expositor, né, uma coisa muito interessante, né? Ele diz que, por exemplo, você está numa reunião, aí você sai da reunião, chega lá fora, percebe que roubaram o seu carro. Você tem duas opções: aceitar que isso aconteceu e tomar as providências para o momento, acionar a polícia, fazer registro e correr atrás e achar o carro, ou se revoltar, né, e até adoecer com isso. Então, é um ponto muito importante no nosso dia a dia, para que a gente viva mais em paz com a gente mesmo, né, e com a vida. É aquela questão da gente estar bem com a vida. A passagem evangélica que a gente escolheu para ilustrar aqui é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Por que bem-aventurados os que choram, né? Porque a gente, na nossa escalada evolutiva, a gente tem necessidade de passar por experiências, às vezes dolorosas, para fortalecermos espiritualmente, né? A gente dá o exemplo, por exemplo, do atleta, né? O atleta, para atingir seus objetivos, ele passa por muitas privações. Ele passa por um treinamento
exaustivo, né? Um treinamento demorado, tem que abrir mão de várias coisas, de vários prazeres na vida, né? Então, na nossa escalada evolutiva não é diferente. Desde lá do princípio inteligente, lá quando estagiamos lá nos animais, por exemplo, né? O animal ali na selva, ele tem que caçar, ele às vezes é caçado, e tudo isso faz parte do aprendizado. Então, quando Jesus fala, né, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque mais na frente a gente vai entender tudo isso, até chegarmos ao ponto de um Saulo, né, um Paulo de Tarso, mas sabia que tudo era necessário. No erro, né, temos lá se tornou, se mudou seu nome para Estevão, né, pelas necessidades do momento, que em todas as situações de dificuldade, ele agradecia a Deus, porque já era o espírito mais burilado, já era o espírito mais adiantado para aquela época, né? Então, mesmo escravizado lá nas galeras romanas, né, de onde quase ninguém saía vivo, né, em poucos meses, ele fazia aquele trabalho com alegria, e atendia a todos com alegria, né? Apesar da situação difícil por que ele passava. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É a questão dos tesouros do céu, né? Que Jesus nos recomenda. Não junteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça corrói, mas ajuntais tesouros nos céus, onde os ladrões não têm acesso e nem a traça corrói. E que seriam, né, esses tesouros no céu, né? Aquilo que a gente leva de bom, né, para a vida espiritual após a essência terrena, né? As amizades, o amor, as experiências, a alegria de viver, a alegria de trabalhar, a disciplina, todas as virtudes que a gente acumula ao longo das experiências, seriam esses tesouros do céu que a gente pode acumular. São os tesouros no céu, né, que a gente tem que acumular, né, que são as virtudes, são as amizades, as obrigações cumpridas, os compromissos cumpridos, né, que isso vai nos fortalecendo, né, ao longo das nossas existências e nos tornando pessoas melhores. Melhores não só para a sociedade, não só para o mundo, mas melhores para nós mesmos, né? Na questão da paz interior, na aceitação, né, daquilo que a gente não pode mudar, na força, na coragem para mudar aquilo que a gente tem condição de mudar, né, e que deve ser mudado, né? Algum comentário sobre esse tópico, gente? Roger, se você me permite, agora que eu consegui Claro. falar, viu? Meu microfone deu problema naquela hora, desculpa não responder o seu cumprimento aí. Ele fala Sem problema. Ele fala na fé do futuro. E é interessante porque quando a gente traz isso para o entendimento nosso, nós atualmente nós colhemos uma construção que nós fizemos no nosso passado. Então, o nosso presente a gente não consegue mudar. Então, eu digo muito que nós espíritas vivemos da esperança do futuro. A construção que fazemos no presente para que no futuro nós possamos colher frutos diferentes do que colhemos hoje, através de uma doença, através de problemas familiares, através de problemas sociais e etc. Então, essa fé no futuro, eu acho tão interessante trazer isso aqui, que é a esperança que nós temos de reconstrução hoje, quer dizer, o movimento das questões morais em nossas vidas presente, o nosso dia a dia e nosso cotidiano, para que a construção lá do resultado do nosso futuro seja diferente de hoje. Por isso, essa fé no futuro, para o cristão, ela é muito importante. A perspectiva de movimento presente para uma garantia de uma felicidade verdadeira no futuro, que é o que nos cabe, né, como espíritas, né, olhar para o futuro e enxergar o homem de bem em nós. Porque hoje ele ainda está meio latente, né? Ele está começando a se expressar, e a gente tem que ter uma paciência muito grande com o homem velho.
Muito obrigado pela colocação aí, Marcelo. É isso mesmo, né? E a doutrina espírita, ela nos dá material para isso, né? Ela nos ensina, né, que a gente tem vidas sucessivas, que a gente evolui, e a gente, quanto mais evoluir, a gente vai entender isso aí, né? Mas se eu colho essas dores hoje, então é porque eu plantei isso lá atrás, né, de alguma forma. Então, bem lembrado aí, que a gente pode agir hoje para colher frutos melhores, né, no futuro. Muito bacana. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, tudo que nos acontece são oportunidades de crescimento, né? Seja para a gente aprender coisas novas, seja para a gente aprender que tem feito errado, né? Como o Marcelo lembrou aí, né? Hoje nós colhemos os frutos que nós plantamos lá atrás, né? Em precedentes reencarnações. Então eu lembro aqui até de um filmezinho, né, que eu assisti há 40 anos atrás, né, do Mazzaropi, né, que tudo que acontecia com ele falava, tudo é para melhorar a vida da gente. Então, daquela maneira simples ali de dizer, é isso mesmo, né? Tudo que nos acontece é para nos melhorarmos interiormente, né, para que nos tornemos pessoas melhores, mais felizes, mais fortes, né, mais confiantes. Outro tópico. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Isso fala muito para aqueles de nós, né, que trabalham na assistência, que muitas vezes a gente atende o nosso irmão, e aqui nem só na casa espírita, nós que na nossa vida diária, atende a pessoa ali sem querer perder tempo com a pessoa, atendendo rapidamente, ou a gente abordado na rua, a gente não dá aquela atenção para a pessoa. E pior, né? Às vezes a gente se vangloria daquilo que a gente faz, daquele pouco que a gente faz. Então, essa forma de dar, né, essa forma de atender, ela pode até auxiliar o próximo, mas ela não nos acrescenta nada em termos de crescimento espiritual. Né? Nós vimos outro dia um vídeo, né, do padre Júlio Lancelotti, em que alguém pergunta como que a gente faz se a gente é abordado por uma pessoa que mora na rua e que pede dinheiro. Às vezes a gente vai dar aquele dinheiro, a pessoa vai comprar droga, né? Vai comprar bebida, cigarro, droga. Como a gente vai dar aquele dinheiro sabendo que a pessoa vai comprar droga com dinheiro? E o padre Júlio Lancelotti disse o seguinte: meu irmão, você não precisa dar nada, dá de você. Olha nos olhos do irmão, conversa com ele, procura conhecer alguma coisa dele, dá um Deus te abençoe, fica com Deus, porque isso às vezes tem mais valor do que o dinheiro que você poderia dar. Né? Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que diz que dá à direita, é isso, a gente fazer o bem pelo bem, pela alegria de ver o próximo atendido, pela alegria de ver o outro bem, né?
e nos envolvermos com aquelas pessoas, não só em termos de pobreza, né, de atendimento aos pobres, mas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso relacionamento profissional, na sociedade, no condomínio que a gente mora, fazer o melhor possível, né, para aqueles que convivem conosco no dia a dia, sem esperar nada em troca, né, fazer o bem pelo bem, sem aguardar recompensa nem agradecimento. Porque se a gente vai aguardar agradecimento, muitas vezes a gente se decepciona, né? Porque às vezes aquela pessoa não agradece, ela recebeu aquele auxílio nosso e ela não agradece e a gente fica decepcionado, né? Essa decepção já é uma tristeza, né? Já é um fator de desequilíbrio emocional para a gente, né? Encontra satisfação, é uma continuação, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Então, uma pessoa que age dessa forma, né, fazendo o bem pelo bem, né, que encontra satisfação nos benefícios que presta, ela está sempre bem, né? Ela auxilia sem cálculo, né? Sem pensar o que eu vou receber em troca. E se eu fizer e a pessoa não me agradecer? Não, ela não tem esse tipo de pensamento. Então, ela age mais espontaneamente, né? E essa espontaneidade também já é um fator de alegria, de crescimento, né? Na nossa construção espiritual. O outro tópico. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47 e 20. Essa questão de amar os inimigos, a gente sabe que é difícil, né? E Kardec interpreta isso de uma forma assim, que não é amar, né, da mesma forma que a gente ama um familiar, um amigo, mas respeitá-lo, não desejar o mal para ele, né, não tratar mal, não perseguir, né, já no nosso estágio evolutivo, já é um progresso, né? Porque o ódio, né, o ódio que a gente devota a alguém, ele faz mal para nós mesmos, né? Ele nos desequilibra, ele nos causa mal-estar, né? Quando a gente não gosta de uma pessoa, né, e quando a gente encontra com essa pessoa, isso causa um mal-estar na gente. Então, quando a gente chegar ao ponto, se a gente chega ao ponto, consegue chegar ao ponto de pelo menos não odiar, né, e não julgar, não condenar, né, o nosso semelhante, a gente vai estar a contribuir pelo nosso bem-estar, né, íntimo, nosso bem-estar pessoal. O outro tópico. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas
que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. É aquilo que Jesus falou, né? Se a gente desprezar o nosso irmão, a gente desdenhar do nosso irmão, isso aí é tão culpável, né, que merecerá o fogo do inferno, né, como Jesus coloca lá em sua fala, né? E como a gente disse anteriormente, né, a gente odiar quem quer que seja já é um sinal de que a gente não está bem. A gente, interiormente, a gente não está bem. E outro detalhe, né, a lei áurea, né, a regra áurea, aliás, fazer ao próximo aquilo que nós desejamos para nós. É uma coisa tão simples, né, a gente entender isso. Não fazer ao outro o que nós não desejamos para nós. Nos colocarmos no lugar do outro. Né? Se eu fosse tratado da maneira como eu trato o meu vizinho, será que eu gostaria? Né? Se eu tratasse o filho do vizinho, se o meu filho fosse tratado pelo vizinho da maneira que eu trato o filho dele, será que eu gostaria? Será que isso me faria bem? Então, uma análise, né, que a gente deve estar sempre a fazer, né, nas nossas atitudes, no nosso conviver, né, com o nosso próximo. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que ele será perdoado conforme houver perdoado. Quando alguém nos ofende, na verdade, a falha está em nós, que nos sentimos ofendidos. Né? Que quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos do nosso potencial e sabemos também das nossas dificuldades, fica fácil a gente reconhecer isso. Se alguém se refere a nós de alguma forma que não nos agrada, né? De alguma forma ofensiva, agressiva, a gente vai entender que aquela pessoa que está com problema, aquela pessoa é que precisa de ajuda. Então, nós, se nos burilarmos, né, adequadamente, se procurarmos nos conhecer e tirar de nós todas essas mazelas, né, que nos fazem nos sentir ofendidos diante de qualquer palavra menos feliz do nosso próximo, né, nós chegaremos a um ponto de que nada vai nos ofender, nada vai nos magoar, nada vai nos desequilibrar. E o outro ponto aqui, que é semelhante a esse, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda dessas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós erramos muito, né? E não erramos por maldade, nós erramos por desconhecimento, né? Por ignorância. Essa ignorância aí não é naquele termo pejorativo que a gente fala, né? A ignorância é na questão de conhecer, né? Quando, à medida que nós vamos progredindo, que nós vamos evoluindo, e vamos conhecendo mais, a gente tem mais capacidade de compreender o próximo, saber que se ele fez alguma coisa com a gente que nós não gostamos, nós também já fizemos isso lá atrás. Né? Se nós imaginarmos hoje, né, na nossa atual reencarnação, como nós procedemos, como nós agimos, e às vezes temos momentos de ira, de ódio, de raiva, às vezes até desejo de vingança, imaginemos o que nós fizemos aí há 3 ou 4 reencarnações atrás, do que a gente era capaz de fazer, né? Então, quando alguém agir conosco de uma forma que nos agride, ou não só conosco, mas com outras pessoas também, a gente imaginar
né, que isso é questão da ignorância, né? O companheiro ainda não aprendeu, né? Como nós também temos muito que aprender. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, novamente, né, aquela recomendação de Santo Agostinho, né, de fazermos uma análise do nosso comportamento no dia a dia, para que a gente possa detectar as falhas, detectar aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que precisa melhorar, né, e assim colocar em prática, né, esse acerto, né, nosso, perante a nossa própria individualidade. Lá no Evangelho de Jesus, Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, nós temos essa passagem. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. É o que a gente, muitas vezes, né, comete esse erro, né, de enxergar defeitos e dificuldades no próximo, sendo que a gente tem tanta coisa para melhorar ainda. Né? Nós, por mais que a gente já esteja melhor do que a gente já foi, né, a gente ainda tem muito para melhorar. Porque conforme a gente estudou lá, né, nas categorias dos mundos habitados, nós estamos ainda no segundo degrau da evolução, no planeta de provas e expiações aí, né? A caminho da regeneração. Mas a gente tem que caminhar muito ainda para chegar lá, né? E tem que aprender muito ainda e tem que se corrigir muito ainda. E quanto mais rápido a gente se corrigir, né, mais rápido a gente vai chegar mais próximo, né, à perfeição. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Interessante que o mundo evolui, as pessoas evoluem, né, e a gente vê esse tipo de procedimento aqui até nas atividades empresariais, né, até no trabalho profissional, no trabalho em equipe, por exemplo. Aquele bom líder é aquele que não aparece, ele conduz, ele está junto com a sua equipe e ele dá valor ao trabalho de cada um, né, e procura não se envaidecer, porque se ele é aquele líder ou aquele chefe, né, dominador, tudo é ele, tudo fui eu que fiz, o mérito é todo meu, ele não vai liderar por muito tempo, né? Aquela equipe dele vai ficar insatisfeita, o pessoal vai sair, vai procurar outro trabalho. Então, é uma técnica, inclusive, né, de liderança. Aproveitar o potencial de cada um, de cada companheiro, de cada colaborador, e assim devemos fazer também no nosso dia a dia, na nossa família, na casa espírita, né? O líder de uma casa espírita, aproveitar o potencial, né? Às vezes o companheiro não tem condição de fazer uma determinada tarefa, mas faz muito bem uma outra tarefa. Né? Numa empresa, num escritório, por exemplo, às vezes o funcionário não tem habilidade para uma determinada tarefa, mas pode fazer muito melhor, né, muito bem, uma outra atividade. Então, descobrir essa capacidade de cada um, né, e aproveitar isso em benefício do trabalho, né, é uma técnica, inclusive, né, até empresarial. No outro item aqui, a gente vai pegar dois de uma vez, que tem o mesmo teor. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais,
por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, a gente sabe muito bem, nós que sabemos da reencarnação, sabemos das vidas sucessivas, de que o que nos foi colocado nas mãos hoje é um material que nós temos condição de trabalhar, não só para a nossa melhoria, como para cumprir a parte que nos toca na obra da criação, como diz lá o Livro dos Espíritos. O objetivo da reencarnação é esse, né? Nos melhorarmos e cumprir a parte que nos toca na criação. E a gente sabe que se hoje nós temos uma riqueza qualquer nas mãos, seja ela material, ou seja ela em termos de cargo ou de oportunidades, essa riqueza, se a gente souber utilizar, se a gente souber fazer bom uso dela, isso aí vai nos acrescentar conhecimento e méritos, de forma que a gente possa receber mais oportunidades ainda, como lá na parábola dos talentos, né? Então, aquele companheiro que recebeu um talento, enterrou o talento, ficou até sem aquele único talento, enquanto aquele que recebeu 5 e o outro que recebeu 3, por terem feito bom uso, receberam mais ainda. A respeito desse tópico, né, a gente vai lá na parábola do rico e do Lázaro, né, do pobre, né, aquele rico que estava lá se refestelando lá com a opulência, né, com roupas caríssimas, com comidas refinadas, e enquanto isso um mendigo, né, à sua porta morria de fome e que desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Aí os dois desencarnam, o rico se vê nos tormentos e o pobre, né, na alegria, né, na felicidade, porque esse pobre passou por aquela prova sem se revoltar, né, aproveitou a oportunidade, aprendeu muito, e o rico desperdiçou a sua oportunidade. Quando a gente diz que ele estava no sofrimento, né, o rico, não era porque Deus quis assim, não foi um castigo divino, mas foi uma consequência da sua própria atitude, né, do seu próprio desprezo pelas oportunidades que recebeu, pelos bens que recebeu para administrar. Tinha ali na sua porta, né, alguém por quem ele podia fazer alguma coisa e ganhar ali alguns bônus hora, né, vamos dizer assim, e ele não soube aproveitar. Então, o tormento que ele passava, o que era? A consciência pesada por não ter feito bom uso das oportunidades que teve. No nosso lar, né, nós temos a experiência de André Luiz, né, que ele não fazia muita coisa em prol do próximo, né? Estava ligado ali às suas conquistas materiais, estava ligado ali ao seu conceito, né, perante a sociedade, por ser um médico renomado. E ele vem a saber que o que o ajudou muito ali no seu resgate, né, o que contou muito ponto a seu favor, foram algumas receitas gratuitas que ele deu, né, a algumas pessoas que não podiam pagar a consulta e que oravam por ele. Dessas várias pessoas que ele atendeu gratuitamente, alguns não se esqueceram daquele ato, né, daquele ato de bondade que ele fez ali, inclusive até meio que, digamos assim, para ficar livre, né? Não, dá a receita logo aqui para ficar livre desse paciente aí, mas que contou ponto para ele, né? Aquelas pessoas que foram beneficiadas, algumas não se esqueceram desse ato,
e oravam por ele constantemente, o que veio auxiliá-lo, né, grandemente ali, né, naquela dificuldade em que ele se encontrava. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. É aquilo que a gente comentou, né? Essa, essa posição social é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de serviço, levando em conta também que quem está na posição de comando hoje pode estar na posição de subordinado, né? Não só nessa mesma existência, como em outras, nas próximas existências. Então, e aquele subordinado também, né, que está na condição de subordinado, pode vir a ser estar numa condição de mando, né, de comando. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Da mesma forma, fazer ao próximo aquilo que desejamos que nos façam. Se eu sou patrão, se eu sou chefe, tratar meu subordinado como eu gostaria de ser tratado. Da mesma forma, se eu sou subordinado, se eu sou empregado, tratar o meu patrão, o meu chefe, da forma que eu gostaria de ser tratado também se eu fosse patrão, se eu fosse chefe. Se eu fiz um compromisso para trabalhar numa empresa, mediante salário X, horário tal, né, que eu saiba cumprir essa obrigação, né, porque, como diz na gíria, o combinado não sai caro, né? Se eu aceitei aquela situação, naquela condição, que eu cumpra, né, da melhor forma possível para que eu possa merecer uma condição melhor. E, finalmente, um homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Mais uma vez, né, tratarmos o próximo da maneira como gostariam de ser tratados. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Então, a questão é que a gente precisa dar o primeiro passo, né? O passo que nós podemos dar no sentido de nos tornarmos homens de bem, né, seres melhores, Kardec dá a dica aqui, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. São coisas, talvez não sejam tão fáceis para nós, para alguns de nós, mas se nós conseguirmos atingir esse estágio aqui, a gente já está no caminho. As próximas experiências, as próximas oportunidades se encarregarão de nos conduzir, né, a condições melhores, a experiências melhores e a atitudes melhores. Então, a gente agradece a todos aí e convidamos a vocês a estar se inscrevendo no canal de YouTube da AME Contagem. Procura lá a AME Contagem e se inscreve, porque os nossos vídeos, a gente tem conseguido gravar quase todos os eventos, né? Que estão sendo feitos virtual e colocando no canal. Então, tem vários vídeos lá que vocês podem estar acompanhando. Se inscreve e veja os vídeos, aqueles que vocês não puderam estar presentes. Então, a gente dá um bom dia aí para todos e contamos com vocês em outras oportunidades.